Na virada do ano, o que acontece com aquela nota de empenho inadimplida pelo órgão público? Quais são os direitos do credor? Quais são as obrigações do devedor? Eu sou Carlos Bonamigo, mestre em Direito, e hoje a gente vai falar sobre isso. A cobrança das notas de empenho inadimplidas ela é bastante delicada e tem inúmeras questões técnicas que envolvem ela. É muito diferente cobrar um órgão público a cobrar uma empresa privada. Nesse contexto é que entra a virada do ano. Isso porque os órgãos públicos eles são pautados pelo princípio do orçamento. Cada um deles tem o seu orçamento em que são previstas as receitas, as despesas, em que cada receita arrecadada em um determinado ano pertence a esse ano e assim como todas as despesas realizadas em um determinado ano pertencem a esse determinado exercício. É o princípio da anualidade do orçamento. E a isso se soma o chamado princípio da legalidade do orçamento, dado que essa previsão de receita e essa previsão de despesas tem que estar previstas em lei. Logo, o gestor público ele não tem tanta liberdade assim para gerir o seu contas a pagar, o seu contas a receber como uma empresa privada. São detalhes que a gente vai ter que conversar a respeito. Aqueles que transacionam com os órgãos públicos conhecem a rotina da despesa pública. A despesa deve estar orçada, com certeza. O ordenador de despesas vai empenhar essa despesa quando o órgão público assume a responsabilidade pela dívida, condicionada à sua liquidação. Então, o segundo estágio da despesa pública é justamente essa liquidação e o terceiro deles, o pagamento. Agora, não realizado esse procedimento, todos esses estágios e virado o ano, é preciso verificar o que aconteceu. Por que não aconteceu esse pagamento? Muitas vezes esse pagamento deixou de acontecer por alguma espécie de ilegalidade. Por vezes houve a frustração de receita, isso não foi reconhecido pela Secretaria de Planejamento ou órgão equivalente e não foi disparada a ordem para o ordenador de despesas dessa determinada unidade gestora que contratou e que recebeu o fornecimento. Daí que não foram limitadas as notas de empenho. Isso é uma ilegalidade, inclusive. Ou então, o ordenador de despesas responsável por essa unidade gestora de recursos públicos, ele empenha e assume obrigações além daquilo que era permitido por meio da dotação orçamentária, uma outra irregularidade grave. Na gestão das cobranças públicas, são essas ilegalidades que muitas vezes chamam a atenção da administração pública e que viabilizam até alguns acordos muito interessantes. É preciso conhecer a contabilidade pública para viabilizar isso. Agora, tendo em vista então que acontece a virada do ano sem que o pagamento tivesse acontecido, imediatamente essa nota de empenho vai ser inscrita no que se chama de restos a pagar. Os restos a pagar podem ser processados ou não processados, dependendo se essa obrigação foi liquidada pela administração ou não. Quando a administração reconhece que a obrigação do contratado foi cumprida, a administração emite essa chamada nota de liquidação e esses restos a pagar serão restos a pagar processados. Quando a administração não liquidou essa obrigação por algum motivo, então nós teremos restos a pagar não processados. Essa questão é relevante para saber se a administração reconhece que esse determinado valor é devido ou não. E é especialmente relevante compreender que os restos a pagar são, então, uma questão rotineira do órgão público. A maioria das obrigações contraídas pelo órgão público em dezembro, por exemplo, vão ser pagas no ano subsequente, em restos a pagar. Logo, estar inscrito em restos a pagar não necessariamente é uma patologia, não necessariamente é um problema. O problema é termos obrigações reconhecidas pelo órgão em janeiro, fevereiro, março e virado o ano ainda assim não ter acontecido o pagamento. Aí há possíveis irregularidades dos órgãos públicos que merecem bastante atenção do advogado que está tratando da questão. E como eu disse há pouco, o orçamento público é pautado pelos princípios da anualidade e da legalidade. Pelo princípio da anualidade, tudo aquilo que é arrecadado em um ano pertence a esse ano e deve servir para fazer pagamento das despesas daquele ano. Isso significa, por exemplo, então, que passado o ano, digamos, de 2018 e inscritos valores em restos a pagar,
esses valores em réus a pagar tendem a ser quitados ao longo do ano subsequente de 2019. Mas os recursos que vão ser empregados para esse pagamento deverão ser recursos arrecadados justamente nesse determinado ano de 2018. Ou seja, não é possível que valores que foram arrecadados ao longo do ano subsequente sejam empregados para fazer o pagamento de restos a pagar. Logo, é uma grande preocupação dos credores identificar, afinal de contas, eu que tenho uma nota de empenho inadimplida aí de 2015, 2016, 2017 e que, portanto, foram inscritas em restos a pagar com relação ao respectivo exercício, afinal de contas, essa entidade federativa, ela possui recursos arrecadados naquele determinado ano para fazer o pagamento ou não? Lembrando que esse pagamento deve acontecer em ordem cronológica, ou seja, aquele que liquidou a sua obrigação antes deve receber o seu recurso antes. Claro, usando as filas orientadas pela fonte de recursos, pela unidade gestora e pela categoria de contrato. Mas então, para simplificar essa nossa conversa aqui, afinal de contas, eu tendo valores remanescentes do ano de 2018, estando nós agora em 2020, afinal de contas, existem recursos arrecadados em 2018 para fazer frente a essas despesas? Porque se não houver, eu preciso fazer o cancelamento desses restos a pagar o quanto antes, na medida em que o reconhecimento da despesa inscrita em restos a pagar sem que existam recursos para fazer esse pagamento é uma mera ficção. Na realidade, a gente vai precisar cancelar esses restos a pagar para que ocorra uma inscrição disso em despesas de exercícios anteriores. As despesas de exercícios anteriores são aquelas que em determinado exercício existia saldo para fazer esse determinado pagamento, mas isso não se processou de alguma forma, por alguma irregularidade, algum cancelamento de uma nota de empenho ou alguma coisa parecida. A segunda hipótese de restos a pagar é aquela em que, inscritas as despesas em restos a pagar, não houve recursos disponíveis para enfrentar essas determinadas despesas e esses restos a pagar foram cancelados. Inclusive, há interpretações no sentido de que esse cancelamento da nota de empenho interrompe a prescrição, dando aí mais 2 anos e meio, pelo menos, para que o credor possa satisfazer o seu crédito agora contabilizado nesse elemento 92, esse elemento das despesas de exercícios anteriores. E a terceira hipótese de despesas de exercícios anteriores é aquela em que a obrigação é reconhecida pela administração anos depois do fato que lhe deu causa, ou seja, em 2020 é reconhecida uma determinada obrigação de um fato gerador de 2017 ou 2018, quando na época não existia uma despesa empenhada, não existia o empenho para essa determinada despesa e assim por diante. E é preciso ficar atento com relação a essas despesas. Isso porque, segundo o regime jurídico do DEA, as despesas de exercícios anteriores, deve ser também observada a chamada ordem cronológica. Então vejam bem, se eu tenho uma despesa que foi liquidada em 2018, essa despesa está escrita em restos a pagar. Se ela está escrita em restos a pagar, ela segue uma determinada ordem cronológica de pagamentos. E ela vai preferir, ela vai ser paga antes das despesas relativas àquele determinado exercício que foram liquidadas depois. Agora, se essa mesma despesa, se eu identifico que nesse determinado exercício não existem recursos para enfrentar essa despesa, eu preciso fazer o cancelamento desses restos a pagar e a sua inscrição em despesas de exercícios anteriores, quando eu vou tomar um lugar nessa ordem cronológica de despesas de exercícios anteriores. Isso é relevante porque o órgão público vai ser obrigado a me pagar antes das despesas de exercícios anteriores liquidadas depois da minha. Vamos considerar então um órgão público que tenha despesas das mais variadas. Ora, na virada do ano é muito comum que não sejam pagas obrigações vinculadas a atas de registro de preço ou até serviços essenciais que não podem ficar inadimplidos há mais de 90 dias, sob pena de impactar de maneira severa as operações do órgão.
Não existindo recursos do exercício que acabou de encerrar para enfrentar essas despesas, elas vão ser inscritas em despesas de exercícios anteriores. E para que o órgão público se mantenha, então, adimplente com essas obrigações preferenciais, por assim dizer, ele, em tese, terá, segundo a técnica de direito financeiro, segundo a técnica orçamentária, segundo a técnica contábil, honrar a sua obrigação conosco, nesse exemplo que eu estou dividindo com vocês. Então vejam que o órgão público, o gestor, o ordenador de despesas, o secretário de planejamento, o governador, o prefeito, vão sempre se utilizar de artimanhas para se financiar em cima dos seus fornecedores, utilizando os encanamentos, por assim dizer, do direito financeiro para excluir determinados credores não preferenciais do seu radar e não fazer o pagamento mesmo e se financiar para cima, em cima dos seus fornecedores. O fornecedor, ele vai eventualmente ingressar em juízo. Ora, isso é um alívio para o gestor na medida em que nós sabemos que o processo judicial, inclusive o processo judicial de execução, ele toma muito tempo, ele vai resultar num precatório e isso vai ser problema das gestões posteriores. Ou seja, essa autoridade política, esse governador, esse prefeito, esse secretário, esse ordenador de despesas não vão mais se incomodar com essa questão. Daí que, inclusive, pontuando a grande diferença da cobrança privada da cobrança pública, vejam que a partir de todo esse caminho do inadimplemento público quando da virada do ano, é possível entender que muitas vezes o gestor público, apesar de querer, ele legalmente não pode fazer o pagamento. Daí que são necessárias algumas estratégias para que, baseado no interesse público, às vezes com um desconto, às vezes na retomada do fornecimento, às vezes com o envolvimento até do Ministério Público, da Defensoria, em casos de maior relevância, como por exemplo no mercado de medicamentos ou em outros serviços que são essenciais, nós conseguimos organizar acordos que vão viabilizar, com base no interesse público, o pagamento imediato, evitando essa ordem cronológica que posterga sine die, que posterga sem dia para ser resolvida a questão. Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Claro que inúmeras questões ficaram de fora para facilitar a nossa apresentação e atingir o objetivo desse vídeo, que é explicar essas questões financeiras e orçamentárias da virada do ano, e a isso se aliam várias técnicas de cobrança e de mediação, e é preciso sempre ver o caso concreto. A estratégia de cobrança ela sempre deve ser vista com um caso concreto e claro que nós não recomendamos a judicialização dessas cobranças, isso é um alívio para o órgão, não é de interesse de ninguém. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse procedimento ou tiver inadimplementos públicos que gostaria de ver analisados para fins de esclarecimentos a respeito de como resolver possivelmente essa questão, nós estamos à disposição. Meu nome é Carlos Bonamigo, eu sou sócio da Garças Advogados, mestre em Direito e especialista em cobranças públicas. Muito obrigado.